Fala pessoal, tudo bem? Então, vou mostrar aqui um pouco na prática dessa parte de programação paralela, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o OpenMP. Poderíamos usar o pthread, tá? Só que a programação com pthread é um pouquinho mais sofisticada. Usando o OpenMP, a vida fica um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil de programar ou menos difícil de programar, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma versão de Hello World do que seria uma programação usando o OpenMP, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Primeiro, o OpenMP trabalha com diretiva de compilação, tá? Segundo, que a parte de programação paralela, né? Ou seja, o uso de threads de um modo geral, significa o seguinte, né? Que durante o nosso código, né, a gente vai ter o nosso código como a gente conhece, né, do C padrão, tá? E aí você vai ter uma parte do código que vai ter só uma linha de execução, onde você vai ter no nosso código apenas um único fluxo de execução do processo, tá? E aí, em algum momento do nosso código, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou disparar as threads, né? O OpenMP usa o paradigma fork enjoy, né? Onde o fork ele dispara as threads, onde você vai ter diversas linhas de execução, né, acontecendo simultaneamente, e o join quando ele cessa essa linha de execução. Então, assim, não é todo o nosso código que vai executar em paralelo. É só um pedaço dele que vai ser paralelo. O início e o fim do nosso código, ele é sempre sequencial. Tá? Tenham isso em mente. Então, vamos começar aqui o seguinte, né? Como é que a gente ativa, né, o OpenMP? Né? Como é que o OpenMP efetivamente funciona, né, para a gente trabalhar de forma paralela? Tá? Então aqui eu vou botar no código, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui uma include, que é a include que tem as funções do OpenMP, tá bom? Então, você tem aqui as funções do OpenMP, tá certo? E, dentre essas funções, nós temos uma função chamada OMP, né? Set num thread. Tá? Aqui eu vou botar parâmetro 2. Tá? O OpenMP, as funções do OpenMP sempre começam com um prefixo que é dado por OMP, que é OpenMP. Tá? Aqui, essa função aqui, ela define a quantidade de threads que o nosso programa vai usar. Tá? E aí eu lembro aqui o seguinte, né? Se você não define a quantidade de threads, o programa vai usar as threads exatamente igual à quantidade de cores que a sua máquina tem. Tá? Aí você vai me perguntar assim, tá, professor, mas e aí? Eu vou ter essa função a partir de agora, a partir da linha 8 do meu código, eu vou executar em paralelo? Não, não vai. Tá? Só o fato de você botar essa função aqui, tá, não muda em absolutamente nada o nosso código. Tá? É preciso criar uma seção paralela, né? Ou seja, é preciso que a gente diga no código qual é a parte do nosso código que de fato vai rodar em paralelo. Então, para isso, a gente vai usar uma diretiva de compilação que é chamada pragma, tá? OMP paralelo. Tá? E a gente vai abrir e fechar chaves. Tá? Então, isso significa o seguinte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a partir da linha 8, tá, entre a linha 9 e a linha 11, né, ou se eu for dando enter, né, as próximas, né, mas o fato de que entre a linha que abre as chaves e fecha as chaves aqui embaixo, tudo que tiver aqui dentro vai rodar em paralelo com duas threads, porque eu botei aqui na frente duas threads. Tá? Então a gente vai fazer uma versão do Hello World do OpenMP e eu vou mostrar para vocês como é que vocês compilam, como é que vocês botam esse código para rodar de forma concorrente. Então, para exemplificar, para fins didáticos,
vamos criar duas variáveis aqui, onde nós vamos chamar duas funções, tá? Que são bem úteis no OpenMP. A primeira função é o OpenGetThreadNum, né? Que o que ele retorna? Ele retorna um número único de cada thread, né? Então, se eu crio 2 threads, 3 threads, 4 threads, né? Não importa quantas threads eu crio, essas threads elas vão receber uma numeração única, tá? E essa numeração ela vai ser dada por essa função. Então, aqui vocês já podem ter a ideia do seguinte, que na hora que eu estiver executando o código, tá? Se eu tenho 2 threads em separado, cada thread vai fazer uma chamada nessa função. Cada thread vai ter uma cópia da variável TID, né, que é thread. Então, assim, nesse caso específico aqui, nesse exemplo aqui, né, como essa variável está dentro das chaves, né, ela tem escopo local, tá? Então, ela é local da thread, né? Assim como a gente aprende em programação que a função, que uma variável tem escopo de função, aqui ela vai ter o escopo da thread. Então, entre essas chaves aqui, esse código vai rodar em paralelo e essas variáveis, elas são locais, né? Locais da thread. E o outro, a gente vai chamar de TSI, que é o tamanho, a quantidade de threads, né? Quantas threads a gente está instanciando. Então, eu vou botar aqui o seguinte, get num threads. Tá? Essas duas funções não recebem parâmetros, diferente desta aqui de cima da linha 7, que recebe parâmetro 2. Tá? Então, elas não recebem parâmetro, eu vou lá, chama uma função. A primeira função ela vai me dizer qual é o índice da thread e a segunda função vai me dizer quantas threads eu tenho. Bom, ali em cima eu já defini que são duas, então eu espero que TSI armazene 2, né? Número 2. E cada thread vai ter uma cópia dessas duas variáveis. Então, eu vou botar aqui uma mensagenzinha bem simples, tá? Um printf da vida, tá? Onde eu vou botar aqui, eu sou a thread tal de tantas threads, tá? Barra N. Então, aqui ele deve retornar o seguinte, ele vai dizer o número da thread e quantas threads ao todo eu vou ter. Repare aqui um detalhe, como tudo que acontece no C, você vai ter duas threads, as threads são indexadas de 0 até n-1, onde n é a quantidade de threads. Então, no caso de duas threads, eu vou ter a thread 0 e a thread 1, né? Duas threads. Tá? E aí, salvei o programa, como é que eu compilo esse cara? Aí agora vem a mágica da programação. Tá? Nessa mágica da programação aqui eu tenho um terminal, tá? Eu já salvei lá o arquivo, tá? Se eu der um cat aqui, eu vou ver que o código está em paralelo, tá? Tá aqui, ó, o pragma, paralelo e tudo mais, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, gcc 01 OpenMP, tá? -o para falar, ó, hello, para definir o nome do arquivo, né? Executado. Vou botar esse cara aqui. Opa, deu erro. Deu erro por quê? Porque na hora que eu vou executar o GCC, eu tenho que passar o parâmetro para dizer para o GCC reconhecer as flags, né? As diretivas, né? Uma flag que eu passo para dentro do GCC, que vai dizer para o GCC reconhecer a diretiva de compilação do OpenMP e linkar a lib que tem o código das funções que nós estamos chamando no nosso código, né? E aqui eu tenho três, né? Que é o OpenMP set num thread, né? E get thread num e OpenMP get num thread, né? A primeira do índice da thread, o segundo aqui quantas threads eu tenho. Então a gente pode ver que ele está dizendo que não tem a referência, né? Esse é um dos problemas. Então como é que a gente faz isso? Aí é que vem a mágica. Você vai compilar dessa forma, -fom OpenMP. Tá? Com isso, a gente vai dizer vai passar essa flag para o GCC, tá? E o GCC vai conseguir compilar o código. Olha lá, sem erro nenhum. Tá? E agora? Agora eu vou rodar o código. Tá? Olha só que legal.
Eu vou rodar o código algumas vezes aqui. Tá? Peraí, deixa eu fazer aqui uma correção no código. Tá? Então, deixa eu fazer uma correção no código aqui. Eu quero que esse cara aqui tenha um /n. Tá? Por quê? Porque eu quero que essa linha saia na linha de baixo. Tá? Vamos salvar e vamos compilar o cara. Tá? Vamos voltar para o código, para o console. Tá? Então, ó, compilei. Tá? Então, agora eu imprimo as duas threads. Tá? Desculpa. Se eu voltar aqui no código e botar para 1, por exemplo, tá? E compilar, tá? Eu vou executar o cara, só vai ter uma thread, tá bom? Agora, se eu volto no meu código e agora comento essa linha, tá? Quantas threads eu vou ter? Eu vou ter a quantidade de threads que eu tenho de cores na minha máquina, tá? Então, voltando aqui, vou compilar, ó, tá? Vou executar, olha lá, ele executou os seis códigos, né? As 6 linhas de execução. Tá? O que é legal observar aqui é o seguinte, cada vez que eu rodo, ele executa numa sequência, ele imprime numa sequência diferente. Isso é razoável, por quê? Porque quando eu estou executando o meu código, a gente tem que lembrar que eu estou executando 6 instâncias de um mesmo código, que é, eu sou a thread tal de tanto. Se eu tenho 6 códigos sendo executados simultaneamente, por mais que eles tenham a mesma carga, tá, de trabalho, executem a mesma quantidade de instruções, dependendo do momento em que eles vão parar dentro do core, tá, para ser computado, é razoável que uma thread termine antes que outra, né? Então, se eu executo esse cara aqui, quantas vezes eu vou executar, quantas vezes ele vai sair diferente, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque isso mostra para nós que aquela parte ali do código, né, a parte que está acontecendo de forma paralela, cada linha de execução, cada thread, ela está sendo executada de forma totalmente independente da outra. Tá? A gente não tem, pelo menos nesse primeiro momento, como saber em que ponto do código está acontecendo. Então, eu posso imaginar que no instante de tempo 1, a thread 0 está executando essa linha. Já no instante de tempo 5, a thread 2 está executando esse cara. E no instante de tempo 3, eu vou ter uma outra thread executando essa linha aqui. Tá? Então, a gente não tem gerência, a gente não tem como saber como que essas threads estão executando dentro da máquina. Né? Assim, quem está executando primeiro. Tá? Simplesmente eu abro a minha seção paralela através desse pragma OpenMP paralelo, tá? É sempre nessa diretiva, tá? Essa diretiva ela é ativada sempre que eu coloco no meu console, né, a diretiva de compilação, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, né? Esse é o comando de compilação, tá? Então, sempre que eu coloco esse "-f OpenMP", é uma flag do OpenMP que vai dizer para o compilador, olha, cria essa parte aqui paralela, né? Gera o código paralelo desse cara. Tá? Eu posso botar outras threads, eu posso chegar aqui e botar aqui, ó, 20. Vamos botar aqui 20, tá? E vamos ver o que acontece. Então, aqui, quando eu vou lá e compilo o cara, tá? Compilou, tá? E eu vou executar. Olha só, ele executou as 20 threads, tá? Quantas vezes eu executar, quantas vezes vai rodar de forma numa sequência diferente. Agora vamos sofisticar esse problema aqui, né? Quando nós fizemos nosso encontro, eu falei assim, olha, imagina que eu queira preencher um vetor, tá? E queira fazer a operação de soma de vetor, tá? Então, eu vou criar aqui um vetor de inteiros.
Então, pessoal, eu vou trazer aqui um outro exemplo, tá? Um exemplo de preenchimento do vetor, tá? Nesse exemplo de preenchimento do vetor, eu vou colocar aqui eu criei aqui um outro arquivo, tá? O nome desse arquivo é Hello World OMPVET, tá? E aqui eu preencho o vetor. Então, eu tenho um vetor de 15 posições, eu vou preencher o vetor, tá? Se eu mandar imprimir esse vetor, ele vai imprimir as 15 posições, né? Então, vamos ver aqui, ó. /n, vamos ver o que vai sair. Né? Bom, se eu estou preenchendo o vetor com i mais 1, a posição i com o valor i mais 1, então a posição 0 vai ter o valor de 1 e assim sucessivamente. Então vai aparecer até 15. Né? Se eu coloco aqui se eu uso a diretiva se eu compilo o meu código, tá? E o meu código não tem diretiva de compilação em OPMP, mesmo que eu coloque a flag na compilação, ele não vai influenciar em absolutamente nada, tá? Não vai me dar nada, mas ele imprimiu, tá? E aí vem um detalhe. Dentro da diretiva do OPMP, ele tem uma diretiva que otimiza o uso do for. Então, eu posso reescrever a minha diretiva de compilação dessa forma. Essa forma é muito usual você encontrar na internet. Tá? Deixa eu botar nesse for aqui de cima. Tá? Por que eu não estou botando no for ali de baixo? Porque eu não quero que ele imprima paralelo no console. Né? Embora no outro exemplo eu tenha feito isso, eu não quero que ele imprima de forma paralela no console. Tá? Eu quero que ele preencha o meu vetor de forma paralela. Tá? Então eu vou criar aqui o código compilado. Tá? Ele gerou o código compilado. Tá? Eu vou rodar aqui, tá? E ele vai preencher, né? Como preencheu o outro, não teve diferença nenhuma. O código aqui é muito pequeno, a carga computacional ela é muito pequena, então a gente não consegue perceber quando que de fato a gente está tendo um ganho. Tá, então agora eu vou rodar aqui o código para vocês, tá? Então eu vou chegar aqui, vou rodar o código, tá? Botar o código, vou compilar, tá? Compilei o código está em paralelo, tá? Eu rodo aqui, não tem ganho nenhum, tá? Computacional, porque é imperceptível, tá? Dado que a carga de trabalho dos códigos ela é mínima, né? Então é só preencher um vetorzinho, então não tem nem como a gente medir essa carga computacional, tá certo? Então aqui ele preenche de forma automática o meu vetor. Repare que se eu tirar agora a flag de compilação, ele não dá erro, né? Ele não dá erro porque no meu código, tá, do OPMP, eu não tenho aqui no código do OPMP nenhuma, como se diz, nenhuma chamada à função específica do OPMP, né? Só a diretiva de compilação. Então, ele não precisa linkar essa função, né? Não precisa trazer essa função para dentro do meu código. Simplesmente ele vai fazer diretiva. Então, ele gerou o código, né? Se eu não boto diretiva nenhuma, ele gera o código sequencial. O código sequencial tem a mesma saída do código paralelo e eu não consigo, então, perceber, né, o ganho. Mas agora eu vou fazer aqui uma outra modificação no código, né? E aí eu quero que vocês me expliquem, né? Eu vou deixar aqui como dever de casa, né? Dois deveres de casa aqui, né? Eu vou comentar não, desculpa. Eu vou preencher o vetor, tá? Com o índice da thread que é responsável por fazer a computação daquela posição do meu vetor, né? Então, é aquela história, né? Somos 4 threads, cada thread ela vai preencher, né? Ou seja, eu vou pegar esse for, vou dividir por 4, né? Eu vou pegar essas 15 posições e vou dividir por 4.
Então, esse Pragma OpenMP Parallel For, ele tem essa função de dividir essa carga de trabalho entre as threads. Tá? A questão toda é o que vai sair, né? O que vai sair no terminal. Né? O que ele vai preencher? Quero que vocês pensem numa resposta. Eu vou botar aqui e eu quero que vocês pensem para quando a gente conversar, vocês saberem me explicar o que foi que aconteceu. Então, eu coloquei aqui o OpenMP Parallel For, tá? Eu vou colocar aqui o OMP set num threads. Tá? Eu vou começar com uma thread, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Então, eu vou preencher o vetor, né? Eu vou usar uma thread para preencher o vetor. O que sai no código? Opa! Esqueci de botar a diretiva do OpenMP. Beleza. Limpo a tela, compilei, vou executar. Opa, deu tudo zero. Tá, só tem uma thread, só ela trabalhou, ela foi responsável por preencher todas as 15 threads. Agora eu vou botar vou escolher um número ímpar, né, de threads, né, e o tamanho do meu vetor também é ímpar, né, mas eu não só escolhi um número ímpar, mas eles são primos, né? Desculpa, o 3 é primo, né, e o 15 não. Mas, então alguém vai ter que trabalhar, alguma thread vai ter que trabalhar a mais, tá? Então, deixa eu mostrar aqui o código, tá? Então, eu cheguei aqui, passei de 1 para 3 threads, né? Então, agora somos 3 pessoas trabalhando, né? A ideia de 3 pintores trabalhando, tá? E agora eu vou compilar o código e deu erro, né? Deu erro porque eu esqueci o ponto e vírgula. Então, vamos lá, ponto e vírgula, né? Bom, salvei. Compilou. Então agora eu tenho esse caso aqui, né? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições preenchidas com o vetor 0, da posição 1, 2, 3, 4, 5 pela posição pela thread 1 e o restante pela thread 2. Então eu quero que vocês me digam por que ele preencheu dessa forma e não por que ele não preencheu de forma alternada, né? E aí eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Vamos pegar esse código aqui, tá? Deixa eu abrir esse código aqui e vamos fazer o seguinte, né? Set 2. Tá? Eu vou criar um segundo vetor, né? Vamos comentar esse cara aqui, né? Não precisa. Aqui, tira esse cara, C15, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, I mais 1. Eu vou dizer que o BI recebe o AI vezes 10, tá? E o CI recebe 0. Tá? Inicializei os vetores, basicamente. E aqui a gente vai fazer um CI. Tá, aqui eu vou preencher os vetores. Aqui eu vou fazer a operação. Não, aqui eu acho que eu já vou fazer isso aqui, ó. BI mais AI. Tá? E printf. Tá? Vamos imprimir vetor C. Tá? Então agora eu vou imprimir o vetor C. Tá? E o que eu quero que vocês pensem? Tá? Peguem isso tudo que eu falei, tá? E coloque aqui a diretiva no código, né? Para que ele preencha de forma paralela os vetores e opere a conta. Tá? Gente, espero que isso ajude vocês e por hoje é só.